Pessoal, vamos passar aqui para fazer um vídeo bem rápido. Estou aqui com a doutora Amanda. A gente está na maternidade, hoje veio fazer um parto. E a inspiração desse vídeo veio do parto que a gente fez semana passada. É uma paciente muito querida nossa. E assim, eu quis trazer a doutora Amanda, que ela é ginecologista, obstetra, para a gente falar um pouco de como é importante os cuidados pré-concepção e a importância deles, quais as consequências tanto no momento do parto, na evolução da gestação e no pós-operatório. Doutora Amanda, seja muito bem-vinda. Vamos lá, obrigada. Então a gente vai fazer um papo aqui rápido, vamos falar sobre a obesidade e as consequências dela ao longo da fase fértil aí das mulheres. Então, o primeiro ponto é que a obesidade ela pode interferir de forma negativa em qualquer fase que a mulher esteja planejando. Então, o primeiro delas, a primeira fase que pode interferir são as tentantes. Então, como que a obesidade interfere nisso, Aumentando a resistência periférica de insulina, a gente tem um impacto negativo no ciclo ovulatório e aí pode dificultar o processo gestacional. Então, esse é o primeiro ponto. Porque as pacientes que têm um sobrepeso, um IMC que não é adequado, elas têm uma tendência a serem anovulatórias, ou seja, demora mais os ciclos, diminuem as chances de engravidar, que está muito correlacionado com o síndrome dos ovários policísticos. Foi isso até que aconteceu com a nossa paciente. Sim. Ela tinha dificuldade de engravidar e aí você pediu para ela passar comigo. A gente planejou dela começar a perder peso e eu tinha colocado como meta para ela assim, vamos perder mais ou menos uns 20 quilos. Quando ela chegou a perder uns 10 quilos mais ou menos, ela voltou a ter o ciclo, ela voltou a sangrar, ovulou, e aí como ela tinha relação desprotegida, ela não cuidava muito, acabou engravidando. Sim. Engravidou acima do peso. Que é o que justifica também essa vibe recente aí de falar em que os análogos do GLP são métodos que aumentam a fertilidade, na realidade não, Exatamente. O que eles fazem é que com a perda de peso, os pacientes se tornam de fato mais férteis, mas não pelo remédio em si, sim pelo processo de emagrecimento. E uma coisa que é bem interessante saber é que engravidar acima do peso está muito associado com o aumento de peso residual, de persistência de peso residual após a gestação. Com certeza. Cada gestação, a paciente ali tem a grande chance de ficar com mais ou menos 1,5 kg a 2,5 kg. Uhum. Quanto mais se ganha peso durante a gestação, está mais associado à persistência desse peso residual. E quanto mais rápido se perde o peso após a gestação, a gente tem menos chance de ter peso residual. Mas só para trazer um dado para vocês aqui, cerca de só 10 a 15% das pacientes conseguem voltar ao peso pré-concepção. E tem uma coisa que é interessante também falar, que durante a gestação a paciente não precisa comer muito mais, ela precisa comer melhor. Ela não precisa comer por 2. Sim. Se a gente for olhar dados, do segundo trimestre, a paciente só precisa acrescentar ali umas 250 calorias, no terceiro trimestre umas 400, 500 calorias. Exato. E não é muito isso que acontece, né? Não. Então, de fato, engravidar com quadro de obesidade e sobrepeso, primeiro que ele já traça um prognóstico sombrio aí para a gestação. Porque a própria gestação em si, ela já tem risco aumentado de desenvolver diabetes, hipertensão. E quando a gente tem esse quadro de aumento de peso, isso já corrobora de forma muito negativa para a gente desenvolver de forma mais incidente esses problemas gestacionais, Então é muito comum, muito frequente que pacientes em quadro de obesidade abram quadros de diabetes gestacional, problemas relacionados à pré-eclâmpsia, problemas relacionados a ganho de peso do bebê. E aí tem um mito que engravidou, tem que comer por 2, ou que é 1 quilo por mês, E isso não funciona dessa forma. Eu tenho pacientes que iniciam o pré-natal com sobrepeso ou quadro de obesidade, por exemplo, 90 quilos, e terminam o pré-natal com 92 quilos, Sim. Porque muda muito o estilo de vida, tem aquele insight de eu tô grávida, vou cuidar, vou diminuir o refrigerante, vou comer menos doce. Então, eu tenho pacientes que emagrecem ao longo do pré-natal. Lógico que não é a maioria das pacientes. E não é essa a proposta que a gente tem que ter quando a gente está fazendo um pré-natal. Mas essa história de ganhar peso tem que ser muito bem avaliada, com uma equipe de nutrição, com médicos que acompanham esse processo aí gestacional. Sim. E de fato, engravidou fora do peso ou ganhou muito peso ao longo da gestação, isso pode complicar muito o momento mais esperado de todos, que é o parto. Com certeza. Não é só durante a gestação que a paciente deve cuidar da alimentação e suplementação. Tem que ter um preparo pré-concepção. Isso é o mais importante. Suplementação adequada com complexo B, a B9, que é o tão falado metformina,
folato, Sim. mas outras coisas como iodo, vitamina B12, cálcio para evitar síndromes Ferro, para não iniciar o hipertensivas. processo gestacional já com deficiência de ferro. Ferro é interessante porque assim, quase 100% das pacientes vão desenvolver uma anemia que é fisiológica da gestação, né, dilucionar o sangue, o corpo se prepara para o parto, né, para sangrar, entre aspas, naquele momento, então aumenta-se muito o volume de sangue mais do que a celularidade, então o sangue fica mais diluído. Então, é muito comum, até você se conhecer alguém, uma amiga, algum parente, que teve que tomar suplementação de ferro endovenoso, né? Isso prejudica, é muito normal de se desenvolver uma deficiência de ferro. Sim. E assim, quais outras que você vê assim, mais na prática ginecológica e até que tem impacto na cirurgia? O que é que a paciente que vem acima do peso, ela tem mais risco de fazer uma cesárea? Então é assim, a paciente acima do peso, ela tem mais risco de tudo, principalmente das comorbidades associadas à gestação. E aí quando a gente tem uma paciente com mais comorbidades, ela é uma paciente de um risco maior, e pacientes de risco elevado, às vezes a gente tende um caminho maior para partos com mais intervenção, né? Vias cirúrgicas, né? Pode ser, ou às vezes um bebê maior que você precisa de um auxílio, um fórceps, um vagoextrator, né? Não associado ao peso do bebê, manobras de distócia, né? Então assim, complica em todas as fases, né? Sim. A gente não faz vagoextração nem force partos instrumentalizados por bebês grandes, não é isso. Mas as pacientes que têm essas comorbidades, elas têm uma chance maior de complicar em absolutamente todos os estágios, né? Então, o primeiro deles é, se for um parto vaginal, então a monitorização do bebê, a depender do grau de obesidade, ela é comprometida, né? Porque muito panículo adiposo, a gente não consegue estimar muito bem o peso do bebê. Às vezes a gente vê isso em laudos de ultrassonografia, né? Então, o peso fetal é estimado comprometido por panículo adiposo. Ou seja, o que ele está falando? Não consegui ver direito, né? Não consegui medir muito bem. Pode ser que esse dado do peso esteja alterado, porque a gente tem uma interface muito grande aí de gordura e está me atrapalhando o meu nenê, né? Então, complica daí. Lógico, depende do grau de obesidade. Monitorização intraparto, então é mais difícil de encontrar o PCF, é mais difícil de palpar a posição fetal. Lógico que a gente está habituado com esse tipo de coisa, tem vários graus, né, de obesidade. Mas aí na hora do parto, um bebê maior, fazer manobras com uma paciente muito obesa, mudar a paciente para 4 apoios, fazer manobra de dissócia, então tudo se torna mais difícil. Aumenta a chance de sangrar no pós-parto, aumenta a chance de ter infecção. Cicatrização. E se for uma paciente que for para cesárea, aumenta a chance de fazer seroma, de hemorragia, de uma perda volêmica maior e principalmente de trombose no pós-parto. Né? Então, não é um bom negócio estar fora do peso em nenhuma fase da vida. O melhor conselho é não engravide fora do peso. Se quiser engravidar, não engravide com obesidade. Para quem não sabe, aqui nesse canal aqui eu me coloco como Dr. Manuel Quintino, médico nutrólogo, mas a minha primeira formação é como anestesista. E aqui é uma novidade eu estar vindo aqui na skin de anestesista. Fantasiado. Fantasiado. Mas a Amanda, a doutora Amanda, ela é minha sócia lá na clínica, a gente divide o espaço ali de consultório e é muito comum, a gente se encontra lá, se encontra aqui. Ela vai aparecer aqui em outros vídeos, eu vou trazer ela para vocês quando a gente estiver falando de maternidade, ginecologia e gestação. Mas do ponto de vista da anestesia, a obesidade também atrapalha bastante a técnica. Quando a gente fala do momento da anestesia, no parto, a gente fala ou do parto normal, na analgesia de parto, ou no parto cirúrgico. Do ponto de vista, primeiro falando do parto normal, a técnica anestésica, o duplo bloqueio, passar o catéter de peridural e manejar a analgesia, a gente vai ter alterações ali na pressão intradural e a gente pode ter maior dissipação e menos controle dos níveis de analgesia. Então tem um risco maior dos analgésicos eles não causarem só a analgesia, mas induzirem uma anestesia, induzirem uma atonia, prolongando o trabalho de parto, porque a gente perde muito parâmetro de quanto aquele aumento do volume abdominal está impactando no aumento da pressão venosa ali no compartimento dural, que é onde o anestésico ele tem que se dispersar e atravessar a membrana. Fora a dificuldade técnica de encontrar o local adequado para fazer a punção. Exato. Pacientes com muita obesidade, a gente não consegue nem sentir as proeminências ósseas, que é por onde eu me guio para fazer a punção. Durante um parto cesariano, também parto cesáreo, a dificuldade técnica para executar a raquianestesia, a labilidade da pressão é muito maior. O efeito da compressão uterina sobre os vasos do abdômen diminuindo muito o retorno venoso, isso causa mais hipotensão, maior risco de náusea. Então, é complicado. Acho que o maior conselho o recado é, se você quer engravidar,
procura um profissional para te ajudar, tanto da parte obstétrica como da parte nutricional, se você está acima do peso, porque você vai tirar um caminhão de problemas da sua frente. Com certeza. Tá? E quanto antes melhor, né? Porque a gente não tem pressa no processo de emagrecimento. Então, acontece muito no consultório também. Às vezes, as pacientes chegam aí em idades muito decisivas, assim, tá com 38 anos. Então, a gente não tem 2 anos para trabalhar ainda. Perder peso, manter o peso por 1 ano e aí sim engravidar. Se uma paciente chega com 30 anos, a gente tem um monte de coisa pra fazer, né? A gente emagrece ela em 1 ano, aí ela mantém uma estabilidade de peso também em 6 meses, porque não que não adianta, mas é muito ruim a gente perder 10 quilos e engravidar e ganhar uns 10 quilos. Sim, né? Melhor do que não perder e engravidar e ganhar mais 10. Desfazer o trabalho é pior, né? Mas, enfim, o recado tá dado. Cuide-se, né? Procurem profissionais que te auxiliem nesse processo de emagrecimento, para você ter uma gestação mais tranquila, mais saudável, menos complicações, e isso vai tornar tudo mais leve. Isso tem repercussões após concepção. Por exemplo, se uma mãe que tem obesidade, a gente tem um diabetes gestacional e a gente tem um feto muito grande para a idade gestacional, já é provado que isso tem aumento de risco de desenvolvimento de diabetes na vida adulta, no bebê. Então, existe um termo que foi cunhado há não muito tempo, mas é o programming fetal. Né? As atitudes, as medidas que a gente toma, que a mãe e o pai até tomam no momento da concepção e gestação, vão ter impacto na vida do bebê, na vida do seu filho. Então, assim, é aquela coisa, né? Se você ama seu filho, se ame primeiro, se cuide. Exato. Né? Isso vai fazer muito bem para ele. Então, acho que como palavras finais, se você ficou até aqui... Deixe seu like, se inscreve no canal, tem essa vibe. Tem essa vibe. Se você ficou até aqui, muito obrigado pela atenção. A gente não se apresentou, mas eu vou colocar aqui, eu sou o Dr. Manuel e ela é a doutora Amanda Lavadessa. Eu vou deixar as redes sociais também dela e as minhas estão aqui embaixo. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem nos comentários, a gente vai ler todo mundo, vai responder. Pode virar tema de outros vídeos, tá certo? Deixem sugestões aqui. E como a doutora Amanda falou, não se esquece, curte o vídeo, tá certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho e muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Obrigada.